Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, agora o Novo Testamento, Evangelho de João. Se você tem gostado desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo. Você primeiro vai nos ajudar também a espalhar esse vídeo aqui pela rede, para que ele chegue ao maior número de pessoas, para que elas possam conhecer o nosso Senhor Jesus. Bom, vamos, como sempre, começar com uma oração pedindo a Deus que Ele nos ilumine. Meu Pai, obrigado. Nós aqui estamos para meditar na Tua Palavra e obrigado por essa chance, essa oportunidade. E peço que o Teu Espírito fale conosco, fale comigo, com essa pessoa que está acompanhando e que ela venha cada vez mais ter mais e mais interesse pela Tua Palavra. Assim seja. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Comentário, videira verdadeira. O Senhor usa esse exemplo conhecido dos judeus para exemplificar de maneira simples o sentido da videira. No Antigo Testamento, a nação de Israel era considerada a videira de Deus, escolhida para dar frutos a ele. Salmos 80, versículo 8, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Isaías 5, versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Continuando o comentário, mas, embora frutificasse em alguns momentos, em outros falhava terrivelmente. Agora, na nova aliança, o Messias designa a si mesmo como a videira verdadeira de Deus, a fonte de toda força e vitalidade. As varas, ou ramos, representam as pessoas que, para se manterem vivas e férteis espiritualmente, precisam permanecer ligadas ao tronco da videira. E o Altíssimo é o dono da vinha, o agricultor que limpa e poda os ramos para darem mais frutos, quanto aos secos ele remove a fim de destiná-los ao fogo. Então nós temos que ser essa vara, o ramo, né? Em outra versão da Bíblia diz que nós somos o ramo. Então nós temos que ser esse ramo que está em Jesus. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas? É que elas querem seguir a vida delas sem precisar de Jesus. E aí vem o fracasso total. Porque as escolhas delas sempre vai ser baseada no coração e não na vontade de Deus. Mas aqueles que colocam Deus à frente, que faz dele o primeiro, olha lá, para que dê fruto. E quando dá fruto, o Pai limpa para que produza mais. Então, nós estamos sempre produzindo frutos para Deus. Se você é um homem, uma mulher de Deus, você vai produzir muitos frutos para Ele. 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O comentário do 3 diz assim: vós estáis limpos. A excelência da palavra pode ser vista na amplitude de suas funções. Isto é, com a palavra o Altíssimo ara a alma dos homens, lança a semente, aduba e poda. Assim, em toda a caminhada cristã, somos exortados pelo ensino das Escrituras. Em alguns momentos, a palavra avivará a fé, em outros promoverá o temor e boa consciência e a purificação do interior. O ser humano consegue limpar seu corpo físico, mas é incapaz de lavar sua alma. Porém, quando aplica a sua palavra de Deus, aplica a palavra de Deus em sua vida, torna-se profundamente limpo. E aqui está uma das grandes razões que eu dedico, parte do meu dia, das minhas horas, para estar meditando aqui na palavra de Deus. Nesse momento eu estou dedicando para meditar junto com você, mas eu tenho que ter os meus momentos em que eu medito também. Então, é nessas horas que o Espírito Santo fala conosco. É nessas horas que Ele nos exorta, que Ele nos ensina. Nossa fé, na verdade, está sendo edificada sobre a rocha. Mas temos que ter um cuidado. Não adianta ter o conhecimento da palavra se não houver a prática. Então, é a prática que nos leva, de fato e de verdade, a estar limpos. 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto
se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O comentário diz, não pode dar fruto. Permanecer em comunhão com o Senhor Jesus garante a razão da nossa existência, produzir frutos. Em um ramo não pode ter vida longe do tronco e, consequentemente, não pode frutificar. Assim, se ele perder a função para a qual foi criado, torna-se inapropriado para qualquer outro fim, servindo apenas de combustível para o fogo. O Senhor Jesus, a videira, se entristece e sofre ao perder um ramo, mas continua onipotente, inabalável sem ele. Em contrapartida, o que é o frágil ramo sem a videira? Deus, sem o homem, continua sendo Deus, e nós, sem ele, o que somos? E quero até acrescentar aqui ao que o bispo ensina, que, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não quero ir para a igreja física, institucional. Acho que eu não preciso mais dela. Mas é como você falar assim, olha, eu não quero mais esse braço, vou tirá-lo. O que vai acontecer com o braço? Né? O braço vai morrer e o corpo vai sofrer. Então, quando uma pessoa decide se desligar da igreja, né, essa pessoa corre esse risco de morrer. E o corpo sofre também. Então, assim também a pessoa que pretende seguir a vida dela sem precisar de Jesus, sem contar com ele, ou pensando, né, do meu jeito eu vou fazer isso. Por isso que nós temos que ter o máximo de cuidado se o caminho que eu estou seguindo não está sem Jesus. Pode ser uma escolha errada que eu estou fazendo. Por isso que eu tenho que estar submetendo minha vida sempre aos planos de Deus. Então, se eu quero dar frutos, eu preciso estar em Jesus. No 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O comentário do 5, quem está em mim? Esse estar unido ao Senhor Jesus não significa ter vínculo com uma religião, participar de cultos, ser batizado nas águas, ou seguir doutrinas, e sim render-se totalmente a Ele. É entregar a Deus a liberdade que nos foi concedida na criação para que voluntariamente fazer aquilo que lhe agrada. É abrir mão das nossas vontades, das nossas opiniões para fazer a vontade divina. O Senhor não procura e não se impressiona com conhecimentos bíblicos, eloquência, e muito menos aparente religiosidade, mas tem prazer na sinceridade, na obediência e nas atitudes de fé. Então, eu acho isso interessante, né? Estar nele e estar e permanecer. Então, estar nele é você estar obedecendo. A parte B diz assim, sem mim. Pode parecer exagero o Senhor Jesus declarar que o homem não pode fazer nada sem ele, principalmente quando observamos as pessoas correrem de um lado para o outro com tantas atividades. Mas um segredo valioso é revelado nessas palavras. Na verdade, ele quis mostrar que, mesmo que alguém construa uma vida inteira sobre o próprio esforço, sem a presença de Deus, tudo não passará de ilusão, pois somente nele podemos nos apoiar e extrair forças para vivermos seguros. Então, eu gosto dessa afirmação. Sem mim nada podeis fazer. Então, se eu tiver uma vida inteira, mas sem Jesus, do que vai valer isso no final dela? Porém, se eu tenho uma vida, né, pautada sobre a palavra de Deus, estruturada sobre a palavra de Deus, isso tudo, eu não vou me apegar a ele. Eu vou administrar, porque o principal e mais importante já aconteceu dentro de mim. 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O comentário diz, se alguém não estiver em mim. Como viticultor, o pai sabe exatamente a quantidade de sol e de chuva e o momento ideal que a poda deve ser feita nos ramos. Em palavras simples, receber a disciplina divina pode ser um processo doloroso para o cristão, mas trazer proveito eterno à correção do Altíssimo tem a finalidade de reparar o esfriamento da fé e promover o arrependimento do pecado, para que a pessoa volte a tempo
ao seu caminho. Porém, aquele que rejeita as repreensões de Deus para viver do próprio jeito, perde o privilégio de estar ligado a Ele. Com isso, deixa de receber o alimento que o sustentará espiritualmente e ainda se coloca na rota do inferno. O que ele quis dizer? Que aquele que construiu sua vida sem Jesus, no final dela, a vida, a alma dela, porque ela não valorizou Deus, não colocou Deus como prioridade na vida dela, vai para o inferno. É simples, é isso. Mas a pessoa que ela falou, não, sem Deus eu não, nada vale a pena. Então ela investiu na fé, na salvação dela. Então, quando ela morre, todos os bens dela ficam na terra, mas a alma dela vai passar a eternidade com Deus. No 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O comentário diz assim, pedireis tudo. Muitas pessoas veem nesse versículo apenas uma segurança de que receberão tudo o que pedirem em suas orações. Porém, não se atentam que, para terem a resposta do céu, precisam conhecer o grande segredo revelado nessa passagem, guardar as palavras do Senhor Jesus. Quando a sua palavra permanece em uma pessoa, é Ele próprio que permanece em sua vida. Por isso, a garantia da resposta. Que interessante, né? Se vós estiverdes em mim. Então, é a primeira condição. E é uma escolha, né? O se me dá uma escolha. A escolha de permanecer, estar em Cristo ou não. E as minhas palavras estiverem em vós. Então, também é outra escolha que eu tenho que fazer, né? Guardar as palavras de Deus significa praticá-las. Aí sim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Quer dizer, há um alinhamento entre eu e Deus, né? Há uma comunhão, há uma parceria, há uma aliança. Então, né, nesse pacto firmado com Ele, eu tenho a garantia de que tudo que eu peço vai ser respondido. E como que eu sei que vai ser respondido? Porque eu vou buscar a vontade de Deus para a minha vida. E eu sei que Ele vai acrescentar tudo ao seu tempo e na medida certa. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O comentário do 8, nisto é glorificado meu Pai. É motivo de glória para o Altíssimo ter filhos fortes e carregados de fruto, ou seja, de obras que o honrem, como amor, fé, fidelidade e humildade. O cuidado exclusivo e pessoal que o Senhor Jesus devota a cada um dos seus escolhidos tem o objetivo de torná-los frutíferos em todas as áreas da vida, e não secos como uma planta artificial que tem beleza, mas não tem vida. Afinal, a excelência de fé do justo é manifesta por meio dos muitos frutos que ele produz. Uma vida frutífera, né? Uma vida que traz resultados. E não somente isso, os frutos que eu dou, né? O testemunho que eu apresento da minha vida vai fortalecer outros, vai ganhar a alma de outras pessoas. Então eu devo desejar ardentemente isso. A parte B diz assim, assim sereis meus discípulos. Deus tem motivos para desejar frutos e estabelecê-los como critério a quem deseja ser seu discípulo. São os frutos do justo que alimentam os famintos espirituais. Isto é, assim como um bom fruto não fica preso à árvore para apodrecer, mas alimenta alguém, nenhuma boa obra do nascido de Deus permanece só para ele. Além de nutrir os frutos, trazem dentro de si sementes que contêm a capacidade de gerar vidas. Em outras palavras, geram bom testemunho, conversões e a testificação dos ensinamentos sagrados. Por isso, são tão aprazíveis ao Altíssimo. Portanto, você quer saber se realmente é de Deus, veja seus frutos, pois eles vão provar de forma incontestável se a sua fé é genuína ou não. Então, o seu testemunho, né? Quem melhor pode falar de você, senão a sua esposa, os seus filhos, seu marido, o seu patrão, né? Porque são pessoas que convivem mesmo com você diariamente. No 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, o que nos faz permanecer no amor de Cristo, né? A fidelidade. O que me faz me manter casado? A fidelidade, o amor, a
a parceria, né? 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, aqui nem precisa de muita explicação, porque o Senhor Jesus deixou bem claro que eu preciso praticá-los, né? E sabe, quem consegue praticar a palavra de Deus? O que nasceu de Deus. Por isso que o primeiro passo daquele que deseja mudar de vida, né? Porque o que me trouxe primeiro, o que nos traz para a igreja? O sofrimento, a dor, o cansaço da vida, né? A pessoa já fadigou de tanto sofrer, então ela procura ajuda. E é nessa hora que é revelado a ela o Salvador. Então, o primeiro passo para aquele que quer entregar a vida ao Senhor Jesus é o batismo nas águas. Ele oficializa essa entrega através da morte daquela velha criatura. E daí ela precisa, então, buscar esse novo nascimento. Então, ela vai reconstruir a vida dela agora na base da verdade. Se um dia ela construiu sobre uma religião, sobre falsas doutrinas, sobre falsos ensinamentos, quer dizer, a vida dela foi construída sobre a mentira. Agora ela precisa estabelecer a verdade na vida dela. Por isso que a verdade liberta, a verdade faz com que Deus entre em mim. Então, se uma vez eu tenho Deus dentro de mim e pratico a palavra dele, eu sou cheio do Espírito Santo. Olha lá no 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O comentário do 11 diz assim, gozo completo. A vida de obediência à palavra exige renúncia pessoal, mas está longe de ser monótona e penosa. Pelo contrário, está constantemente ligado à videira, produz muitos benefícios, entre eles alegria permanente e completa. Essa é diferente da alegria humana, que precisa ser abastecida diariamente com conquistas e prazeres, porque é momentânea e insatisfatória. Esse gozo completo é o Espírito Santo, é a promessa que está lá em Isaías 63, né? As vestes de louvor ao invés de cinzas. Então, o gozo completo. É isso que você deve desejar, né? E coloca isso como uma meta, eu vou alcançar isso. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, aqui está um mandamento de Deus, amar uns aos outros. Onde eu vou praticar isso? Na igreja. Quando você está junto com outras pessoas que comungam da mesma fé. Mas são pessoas cheias de falhas. E ali você vai ter que expressar esse amor, mesmo tolerando as diferenças, as indiferenças, enfim. Aqui está um grande mandamento. E olha, esse gozo completo te faz ser feliz em qualquer das situações. Por isso que quando eu me casei com a minha esposa, eu já era feliz, porque eu já tinha a felicidade completa em meu ser. Ela só veio ainda aumentar mais essa felicidade, porque ela me completa e vice-versa. Mas se a pessoa é infeliz e ela quer se casar, ela vai se juntar com outra pessoa infeliz, com certeza. Infelicidade mais infelicidade não tem como produzir felicidade. No 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O comentário, o maior amor. Muitas pessoas medem o amor de Deus pelas circunstâncias em que vivem. Assim conclui que, quando tudo vai bem, é porque são amados por Ele, mas quando tudo vai mal, é porque foram esquecidas. No entanto, não devemos usar as situações inerentes à vida como regra para avaliar o amor divino. Não há nenhuma prova de amor mais valiosa que esta, entregar a própria vida por nós. O Senhor Jesus sofreu as mais terríveis dores e morreu em nosso lugar. A grandeza das suas atitudes são provas definitivas de seu imenso amor e da sua bondade. E é nesse momento que eu expresso a minha gratidão por Ele, né? Entregando também a minha vida por Ele, fazendo a minha parte dentro desse sacrifício. É o casamento. É o casamento entre nós, a criatura, com Deus. E como Ele falou, não nos chamará mais servos, mas amigos. Seremos amigos dele. Bom, eu vou parar aqui, vamos continuar no próximo vídeo e continuar nessa meditação. Esse capítulo ele traz muita coisa importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós venhamos aprender a viver com Deus, tá bom?
Que Deus continue abençoando e iluminando você.